o teatro mudou a minha forma de ver o mundo. Eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. E eu vou te mostrar como isso acontece. Olá pessoal, de volta ao palco do Teatro Fashion Mall em São Conrado, no Rio de Janeiro, para mais um bate-papo delicioso com uma atriz incrível que faz parte da história do cinema, do teatro e da TV brasileira. Ela nasceu em Genebra, até os 18 anos morou em vários lugares do mundo e isso lhe tornou hábil e fluente em várias línguas. E nós tivemos o privilégio de ter o nosso país, escolhido para a sua moradia. Nós estamos falando de alguém que é impossível desistir. O currículo é tão grande, é tanta peça, é tanto filme, é tanto tudo que ela vai contar para a gente, né? Um pouco da história dela no Brasil, na arte, na cultura. E em especial no final ela tem uma novidade para contar pra gente. Eu tô falando de alguém que é sofisticadíssima, elegante, de um bom gosto e um carisma incrível. Ela é Silvia Bandeira. Gil, eu espero poder corresponder a esse seu introito, porque realmente você pintou um quadro que eu mesma desconheço, tá entendendo? Na realidade, eu sempre digo que não existe mérito em falar vários idiomas, no meu caso específico, porque meu pai era diplomata. Então, eu nasci em Genebra e ouvi francês primeiro. Com 4 anos, eu já estava em Evanston, cidade de Chicago, falando inglês. Fui alfabetizada em inglês. Aí morei também em Santiago do Chile, morei na Austrália, morei em Paris. Então, isso me tornou uma pessoa com uma visão muito global do mundo, tá entendendo? Mas eu não escolhi morar no Brasil. Eu vim para o Brasil porque eu morria de saudades daqui. Eu que não gosto, não sou apaixonada pelo Guaraná, eu queria vir para o Brasil para ver a família, para tomar até Guaraná. Era feijão com arroz, era farofa, era o samba. Tudo isso fazia parte da saudade que eu sentia, porque eram pit stops, eram pequenas paradas quando eu estava no Brasil, no Rio de Janeiro, revendo a família de ambas as partes, do meu pai e da minha mãe. Então, e eu sempre digo, hoje eu não moraria em nenhum outro lugar. Com todos os problemas que nós temos, eu gosto da gentileza, da amorosidade das pessoas. Está entendendo? Entendo. Pessoas simples que estão tendo um trabalho que às vezes é mal remunerado e que abrem um sorriso daqui até cá e vão te atender com uma gentileza que é raríssimo você ver em outros países. Eu não estou querendo falar de outros países, mas, por exemplo, Paris agora mudou porque precisa também de turista. Mas era uma época que eles eram antipaticíssimos, bestíssimos, sabe, nariz empinado. Isso mudou porque o mundo virou uma coisa global. Então, todo mundo precisa ser agradável, mas a nossa gentileza é hors concours. Entendi. Como se você carregasse as baterias aqui. É isso? Isso, perfeito. Você falou tudo. Eu carregava, e aí eu gostava dos outros lugares que eu conhecia, mas eu conhecia lugares que as pessoas são diferentes. Por exemplo, existe uma coisa que é a distância física. Nós brasileiros abraçamos, beijamos, temos a coisa quase que do italiano. O americano tem uma coisa que é distante, quer dizer, você é apresentada a um homem e ele faz assim, hello, how do you do? Mas é uma coisa distante, tá entendendo? Então, o francês tem uma coisa mais simpática, mas essa coisa de abraçar é nossa. E atores, né? Então, depois que eu me soltei nesse sentido, porque no começo eu estranhava, eu era assim meio distante, que era uma certa cerimônia que eu estranhava realmente aquela forma acolhedora de ser. Entendi. Pegando isso, você se soltou, significa quando você decidiu que você ia ser atriz, é isso? E eu já nasci atriz. Eu vou explicar por quê. Tanto a minha mãe como meu pai, de alguma forma, fizeram de mim... Eu nunca falo dessa forma, porque eu sempre digo, não, eu fui incentivada, mas com 4 anos de idade, eu nos navios, meus pais tinham um certo insegurança nos aviões, então, nos navios, a mamãe fazia um tutu para mim, ela costurava muito bem, e eu com 4, 5 anos já estava dançando balé, com o público todo aplaudindo, e eu adorei aquela sensação de aplauso desde pequenininha. Era uma coisa de reconhecimento muito bom,
Aí teve uma hora que eu, com 12 anos, eu aprendi a tocar violão. E com 12 anos, papai e mamãe davam um coquetel e disseram assim, agora a Silvia vai cantar para vocês. Lá vinha eu com meu violãozinho cantando para o público. E tinha a época de declamar poemas, quer dizer, eu tenho essa origem do Bandeira, né, do Manuel Bandeira, Manuel Carneiro de Souza Bandeira, eu sou Silvia de Souza Bandeira. Sim. Então, eu também recitava poemas e não me incomodava fazer isso, pelo contrário. Só que teve toda uma trajetória até eu assumir a atriz que sempre existiu. Entendi. Mas teve algo, Silvia, em especial que te levou a assumir essa atriz que sempre existiu? Algo em especial? Algo... Eu acho que foi a primeira vez que eu me deparei com um programa que eu apresentava com o Paulo Gracindo, que era 8800. Eu era conhecida num certo meio, fotografada, tinha sido modelo, tinha aquela sensação de reconhecimento, mas era uma coisa pequena. E, de repente, no 8800, que as pessoas vinham para responder, o Clodovil respondia sobre Dona Beja, eu sempre falo do Mário Altuori, que falava sobre a formiga, e eu, pela primeira vez, eu tive a consciência de que eu estava falando com milhões de pessoas. Fui muito criticada na época, com toda a razão, porque eu só tinha que dizer uma pergunta que era assim, vai continuar ou vai desistir? A voz não saía. Porque eu, pela primeira vez, realizei de que eu, com a cara e com a coragem, fui fazer um programa em que eu era um pouco enfeite, para não dizer que era enfeite mesmo, mas que eu falava pouco, e o pouco que eu falava era com uma timidez enorme, porque eu nunca tive medo de entrar. Eu sempre entrei com a cara e com a coragem, mas depois disso eu senti a necessidade de fazer aula de voz, aula de canto, fazer teatro no tablado, começar a levar isso como uma profissão, como atriz. Entendi. Então você não começou nos meios de comunicação como atriz? Não, não. Você começou eu no comecei 8800? Com 8800, em que eu estava do lado do Paulo Gracindo, fiz umas cabeças de Fantástico. E eu tenho relatado ultimamente, porque aí desencavaram que eu era repórter. Eu não era repórter. Cabeça de Fantástico apresentava uma pessoa, um produto. E o Newton Travesso, que é um grande diretor, enfim, era um diretor maravilhoso, eu tinha que apresentar o primeiro LP da Marília Pêra. E eu estava tão nervosa que eu várias vezes eu disse assim, Marília Pêra está lançando seu último LP. E ele, com muita calma, disse assim, Silvia, ela ainda não lançou nem o primeiro. Entendendo? Aí eu disse assim, como assim? E eu cada vez mais nervosa. Então, eu fiz Cabeças de Fantástico, eu fiz programas assim, até aparecer na minha vida um primeiro filme, chamado República dos Assassinos, que tinha Tarcísio Meira, Sandra Brea, Ítalo Rossi, um grande elenco. E eu me lembro que eu fui falar com o Miguel Faria Júnior, que eu queria fazer o papel da outra atriz, que tinha Sandra Brea, eu tinha a atriz que denunciava, o policial interpretado pelo Tarcísio Meira. Eu não vou contar a história, mas eu cheguei lá, a minha vontade de fazer o filme era tão grande que eu disse, eu sei que eu vou fazer, eu tenho certeza, eu sou a personagem que você precisa, porque era para ser uma mulher meio sofisticada, que dedava o outro, então tinha uma característica que eu saberia representar muito bem. Então, o que acontece? Ele virou-se para mim e disse assim, eu não sei, Silvia, se você tem talento, mas a tua vontade e a tua garra já é meio caminho andado. E eu fiz o filme, que foi meu primeiro filme em 78. Aí que tudo começou. Aí tudo começou. Como o Entre Palcos, a gente convida as pessoas que estão envolvidas, né, na produção, as atrizes, escritores, os atores. Então eu gostaria, as pessoas têm assistido muito o canal, colhendo informações e conhecendo o que acontece até a estreia, né? Sim. E os atores, enfim, as atrizes, as pessoas têm que se preparar. Então eu entendo que você está me dizendo que você fez tablado antes disso, você se preparou ou você fez o primeiro filme, tipo assim, com a cara e a coragem e depois foi se preparar? Como é isso? Eu fui com a cara e com a coragem, porque havia uma sensibilidade das emoções. Eu fiz, agora me veio uma lembrança bem antiga que no Fantástico, por eu ser uma pessoa que era conhecida, e eu estou te falando de muito tempo atrás, eu fiz um teste para fazer Dona Flor e Seus Dois Maridos, do Bruno Barreto. Eu me lembro que todas as emoções no teste, que foi ao ar no Fantástico, eu acho que, nem sei se ainda existe esse material, tinha uma sinceridade que o Bruno me queria.
Só que eu não quis na época, porque eu achava, eu tinha dois filhos pequenos, e eu teria que passar meses na Bahia, que seria uma maravilha, e tinham cenas que eu não estava preparada para fazer naquela época, você está entendendo? Entendi. Então, a coisa dentro, o talento, a observação, quer dizer, eu acho que eu tenho uma fina observação do que é a arte de representar. Não é que isso pegue, mas se você tem alguma coisa em você, você consegue acionar. Não sei se você está entendendo o que eu quero Sim, sim, dizer. sim. Então, as emoções todas foram muito sinceras e eu me lembro que ele insistiu bastante na época. Me lembro até do Justino Martins, que trabalhava na Manchete. Silvia, você está perdendo uma oportunidade inacreditável, que foi o grande sucesso de Sônia Braga, que depois virou uma atriz internacional maravilhosa. Mas eu não posso me arrepender de algo que eu não estava preparada para fazer Sim. naquela época. A partir daí, você foi se preparar para, ou você deixou, se é que eu entendi, surgir uma nova oportunidade que você se sentisse confortável para? Eu acho que a partir daí eu tive a consciência de que a gente não pode fazer dessa forma, né? Quer Sim, dizer, quando você se forma em alguma profissão, você tem que ter conhecimento, estudo, e a partir daí eu senti a necessidade de aprofundar o conhecimento do que era essa carreira que eu abracei, que era ser atriz. entendi. Agora, Silvia, você é uma linda mulher, né? Obrigada. Você sabe disso. E isso te ajudou, te atrapalhou ou não interferiu? Eu vou dizer uma coisa que eu estava revendo outro dia, uma entrevista, eu muito jovem, com a Marília Gabriela, e eu tinha acabado de gravar Telecurso Segundo Grau, da Fundação Roberto Marinho, que ela dava aulas de química e eu dava aulas de física, sem entender nada, porque na época ainda nem tinha o teleprompter, a gente pegou o comecinho do teleprompter. E eu me lembro que ela me fez essa tua pergunta, e eu era assim, realmente, naquela época, eu vejo, olhando para trás, uau! Beleza e inteligência. E aquele tradicional tratamento dispensado à mulher bonita, dentro de uma sociedade eminentemente machista, de que mulher bonita não pode ser inteligente e vice-versa. O que você acha disso? Eu acho que não dá mais para mulher bonita ficar se justificando. Porque realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho muito bom ser bonita, né? Já que Nossa, me considero como você eu também. imagino. Mas não é? Então eu acho que a mulher fica se justificando. Assim, levaram muito tempo para descobrir que eu tenho talento ou que eu sou uma pessoa inteligente. E eu acho que não tem mais nada a ver isso, né? Ou você é ou não é. Mas era mais uma energia interna, não é cabotinagem dizer. A beleza vinha de um fogo interno, de uma forma de ser. Não, eu sei, tem os traços bonitinhos, tudo bem, mas pelo amor de Deus. Não. E aí ela perguntou isso, e eu sempre achei que a beleza atrapalhou na medida que eu me atrapalhava, porque eu não tinha a menor dúvida de que eu era uma pessoa inteligente, com um nível de cultura bastante desenvolvido, você está entendendo? É. Então, claro que é bom, eu dizia isso para ela, né? Era bom ter essa coisa que as pessoas diziam, que mulher bonita, que mulher bonita. Que legal, por que não? Por que a gente tem que pagar um preço? Eu sempre dou o exemplo de Tônia Carreiro, que foi uma mulher absolutamente deslumbrante, uma grande atriz, e Fernanda Montenegro, que não era uma pessoa, estou falando da juventude das duas, Claro. não era uma pessoa deslumbrante, mas era mais que deslumbrante como talento. Mas o talento estava sempre na cara. E a Tônia levou muito tempo para provar o imenso talento que ela tinha. Você está Entendi. entendendo? Então tem esse julgamento, não é só com mulher, com atores homens também. Você vê um Alain Delon. O Alain Delon, o Jean-Paul Belmondo, tem toda uma época de pessoas que diziam que Jean-Paul Belmondo era muito melhor, porque Jean-Paul Belmondo era um homem rude, não necessariamente bonito. E o Alain Delon era um escândalo. Então, quando você tem essa beleza que está na cara, é mais fácil as pessoas te julgarem. É loura burra, é limitada, é isso. Existe isso. Só que é um asset, era uma coisa a mais e não a menos. Você tem um visual legal, por que você tem que pedir desculpas por isso? Isso eu dizia mesmo lá atrás. Entendi. Né? Claro, claro. Muito bom o que você falou. Agora, você foi para o cinema, né? Foi para a TV, e você tinha uma carreira
também como modelo porque você fotografava, Aham. foi uma coisa presente na sua vida. Foi presente numa época que era uma brincadeira. A Mila Moreira abriu a primeira agência Vila Moreira. de modelos, que era a Shoot. Maravilhosa. Exatamente. Na época eu era muito chamada. Meu primeiro marido era filho do dono da Bob's, o americano Bob Falkenburg, que inventou a Bob's, né? E que foi campeão de Wimbledon. Então, esse jovem casal, que era eu com o filho do Bob Sr., tá entendendo? Nós éramos muito convidados e fotografados, e eu estava sempre em capas de revista, e eu comecei a pensar, por que eu estou fazendo tudo isso de graça? Acabou, eu quero faturar com isso. E aí comecei a dizer, olha, eu nunca fui deslumbrada nesse sentido. Uma capa a mais não era uma coisa, ai, vou sair numa capa. Não tinha essa consciência dentro de mim que era importantíssimo. Hoje, para divulgar um trabalho em teatro, por exemplo, eu acho que é maravilhoso você poder ter pautas como essa que a gente está tendo, conversando sobre tudo, sobre a carreira de atriz, dos atores, e poder divulgar o seu trabalho é fundamental. Mas na época, fotografar para dizer que, o quê? Ser mais uma capa de manchete, né? Então, eu acho que isso fez com que eu resolvesse que era mais legal para mim sentir que eu estava sendo remunerada por isso. Foi isso. Ah, entendi. E o cinema, era teatro, cinema e a manequim da época, que chamava-se manequim, da época, elas andavam conjuntamente ou você resolveu seguir o teu caminho se dedicando ao cinema, especificamente ao teatro, especificamente, ou eram paralelos? Era tudo mais ou menos paralelo, mas eu dava menos importância porque não tinha o sucesso e a fortuna que são hoje as grandes top models, tá entendendo? É outra coisa, né? Então eu sentia na hora do clique, você sente que legal tirar uma foto, era grandes fotógrafos. Ver a capa da revista. Exatamente, né? Isso tudo era bom. Mas eu fui convidada naquela época para fazer o Bar de Esperança, que foi o primeiro Kikito de melhor atriz que eu ganhei. Né? Era o filme do Carvana, com Marília Pêra, enfim, com um enorme elenco, tá? E aí eu ganhei o meu primeiro Kikito. E aí também pintou o teatro, que foi Brasil da Censura Abertura, que foi direção do Jô. Nunca tinha feito teatro na minha vida, e foi uma peça maravilhosa, porque eu fui cercada de atores como Marco Nanini, Marília Pêra. Eu tive essa escola de observar 3 muito bons atores, e isso me deu uma cancha fantástica, porque a gente ficou 1 ano em cartaz no Rio de Janeiro e depois fomos para São Paulo. Que incrível! E se colocar nesse lugar de observação é fundamental para ser um bom ator, ser uma boa atriz. Quando você tem ao lado monstros do teatro brasileiro, Marília Pêra, Nanini, pelo amor de Deus. Então você teve uma... Tem uma tradição, inclusive, no teatro, que é engraçado, que você não pode estrear sem uma galharufa. E essa galharufa, que eu não vou contar aqui, o que é uma galharufa, mas é como se fosse é um segredo que existe na classe artística. E aí todo mundo começou a dizer, ai, Silvia, eu não tenho mais galharufa, me mandaram para a Tônia. E aí o Cécio e vários atores diziam, eu não tenho mais a galharufa. E quem acabou me dando a galharufa, que é uma brincadeira do meio artístico, foi a Marília. Que maravilhoso. Marília, inesquecível, né, Silvia? Inesquecível. A aquariana também adorava ela. Né? O teatro, ele andou junto contigo nas novelas? Eu digo assim, você estava em cartaz quando você estava fazendo novela, estava fazendo cinema, porque você falou que meio que se misturavam, né, esses universos. Eu acho que o período que eu fiz teatro e novela era uma loucura. Eu não faria mais isso, porque você tinha que despir um personagem para vestir outro. Eu fiz um mega espetáculo chamado Divinas Palavras, do Ramon del Valle-Inclán, e ao mesmo tempo eu gravava Zazá, e fazia um trio amoroso com Cécio Tirré e a Luiz Cardoso, e que era uma comédia leve. Eu tinha que sair daquilo para fazer uma peça que era absolutamente, sabe, densa, e sair de um lugar que era no Projac para ir lá para a cidade, para o centro da cidade, para fazer uma peça. Adorava fazer aquilo tudo, mas era uma loucura, né?
Não havia quase tempo para tudo isso, Para né? tudo isso, Era um né? milagre. E filhos em casa, marido, etc., não era fácil. Agora, o teatro sempre foi importante para você, então? Muito, muito. Porque no teatro você não mente. O que eu quero dizer com isso? Novela, você tem grandes seriados, que aí são preparados no mesmo nível do cinema, né? O ator se prepara, ele entra dentro daquele personagem. Tem a novela que é muito legal quando você faz um personagem que emplaca, mas que você entra quase que numa chave, porque você já sabe como é que é aquele personagem. Em alguns momentos você tem momentos mais densos, mas é mais tranquilo. Tem o cinema, que é essa magia de você estar numa tela imensa, né? Então, que é muito mágico também. Mas o teatro, você sente o público. Não tem cue, não tem parar porque você errou. É ao vivo. Você não tem como chegar... E eu errei, gente, desculpa, vou fazer de novo. Não existe isso. E você sente a energia. Então, às vezes, você chega achando que eles estão gostando de você, você está ali abanando o rabinho e você sente uma coisa pesada, ninguém está gostando de você. Aí você diz, a gente tem que conquistar esse público. Você sabe disso, né? Principalmente teatro. Então, cada público é diferente do outro. E essa energia é o que eu acho que abastece a nós atores no palco. E essa energia que te alimenta. É isso aí. Que alimenta a atriz. Que alimenta a atriz, ilumina a atriz, porque eu ensino, já aconteceram coisas inacreditáveis. Eu tenho um soluço muito alto, viu? Sim. Constrangedor, aquele soluço. E eu estava com um soluço desses fortíssimo. Eu saía de cena, porque não era o meu momento, dava o soluço lá fora e entrava perfeita, como se não tivesse nada. Não tem dor de cabeça, não tem febre, porque nós não temos, a não ser hoje, nos grandes musicais que vêm de fora para cá, a gente não tem um stand-in. Quem é que vai fazer meu papel hoje? Não estou dizendo por nenhum mérito pessoal, mas eu estou cantando em inglês, em francês. Tem toda uma história que você tem que ter uma pessoa que está lá desde o começo. Então não tem como você dizer, hoje eu estou com dor de garganta, hoje eu não vou poder fazer. Não existe isso. Então o teatro é importante, a música no teatro... Para você, como é que isso aconteceu? Isso aconteceu de uma forma muito engraçada. Eu fiz uma peça em, acho que 2004, 2005, chamada Rádio Nacional, As Ondas que Encantaram o Brasil, em que tinham músicos que cantavam. Eu dava uma palhinha porque eu fazia parte da história. Bibi Ferreira, que aliás esteve sempre presente na minha vida, ela era uma história muito amorosa e tinha um momento em que eu cantava duas frases de um tema muito importante que a Marlene Dietrich cantava para os soldados. É uma música que é Bei der Kaserne vor den großen Tor steht ne Laterne und steht sie nach davor. Da wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne wohl wir stehen wie eins Lili Marlen, wie eins Lili Marlen. E eu cantava a capela, esse trechinho, que era só o finalzinho disso tudo que eu cantei, não sei nem porque, depois vocês editem, viu? Então, aí eu cantava esse trechinho, e o Fábio Pilar, que dirigiu esse musical que tínhamos, acho que éramos 11 ou 12 atores, entre cantores, e eu não cantava nada, a não ser essa palhinha. E um dia ele virou-se para mim e disse assim, você já pensou em algum dia fazer a vida da Marlene Dietrich? Eu disse, eu sei tão pouco da Marlene Dietrich, eu não sei das pernas, não sei mais o quê. Mas ficou a pulga atrás da orelha. E aí foram 4 anos de procura por patrocinadores, por preparadores, por cantores. E eu cantei em alemão, em inglês. Alemão eu não falo, viu? Eu só aprendi, minha filha estudou no Corcovado. E ela disse, mãe, você tem que pronunciar certo. Se você não pronunciar certo, é um mico. Eu disse, mico, se 0,0% entender, que alemão é um idioma bem mais difícil, né? Sim. Então, o que acontece? Eu cantei, tive uma preparadora vocal e professora de canto, que também trabalhava, que era Márcia Lúnia Cabral, na peça, que me ensinou o ritmo certo, de como entrar com a orquestra, de como não atravessar, com o piano, com tudo. Então, foi uma coragem muito grande e eu tenho um elogio que eu tenho gravado da Bibi, que quando ela foi ver a Marlene Dietrich, ela foi com Sérgio Brito, isso em 2013, pagou o seu ingresso e virou-se e disse assim, Silvia, essa peça é irretocável e você está soberba, não existe elogio maior. Eu fui indicada ao prêmio Shell e foi um trabalho muito importante, porque eu começava mocinha e ela viveu um século
praticamente, do século passado. Então eu começava mocinha e acabava com 91 anos de idade. Então era uma peça comovente, mas que tinha músicas muito famosas do século XX. Né? Irretocável de Bibi Ferreira. Gente! Você teve grandes diretores, né, Silvia, na tua carreira, né? Tive. É um privilégio, não é, É um para todos, privilégio. né? Na A tua primeira história. peça, queria te interromper, mas Tá. é que eu lembrei que você falou grandes diretores. A Bibi me dirigiu em Calúnia, da Lillian Hellman. Eu fui convidada pela produtora, que era a Tônia Carreiro, e que tinha feito o papel pelo qual eu estava sendo convidada. Então, sabe, foram coisas que... Sopa no mel, né? Gente, incrível. É. Mas, então, essa foi o primeiro musical. Sim, esse Rádio Nacional. Rádio Nacional. A Marlene Dietrich veio muito tempo depois. Tá. Né? Porque a Rádio Nacional foi em 2005, aí fiz novelas, e aí a peça estreou em 2010, mas ficou praticamente até 2019, entre estadia aqui, São Paulo e lugares que a gente viajou. Você, na verdade, é um lugar confortável. O musical, a música, com o teatro. Por tá? isso é que eu estou com Charles Navour. E é né? sobre isso que a gente vai falar agora, né? É. Sobre esse musical. Sobre lindo. Charles Navour, um romance inventado. Tá. Conta pra Todo gente. mundo, eu vou contar resumidamente, mas Claro. o que eu acho é que todo mundo fala do Frank Sinatra, as músicas do Frank Sinatra e tudo. E eu uma vez cheguei em casa e tive uma intuição que foi, eu acho que em 2017, mais ou menos 17, 18, eu disse, eu quero fazer algo com o Charles Navour. Eu conheci pessoalmente o Charles Navour, quando ele foi cantar no Municipal há muito tempo atrás. Falei com ele, claro, né? E fui convidada para um jantar. Na época, a Beck Clabin era uma socialite muito conhecida e me botaram à direita do Charles Navour. Eu passei o jantar inteiro completamente fascinada, conversando com o Charles Navour, que eu conhecia as músicas, porque quando eu morei em Paris, meus pais eram apaixonados pelo Charles Navour. E aí surgiu uma história em que se pega uma atriz solitária, morando sozinha, e um rapaz que bate na porta dela porque quer fazer uma entrevista com ela, porque acha que ela está meio perdida, meio, sabe, esquecida. E aí ela fica toda infeliz, né, porque ela realmente está morando sozinha. E aí ela pergunta, mas você está fazendo uma entrevista para onde? Não sei mais o quê. E aí ele chega e diz assim, não é uma entrevista, eu sou filho do Charles Navour. Hã? Como assim? Ele, na realidade, ele acha que eu tive um caso com Charles Navour. E, ao ter tido esse caso com Charles Navour, ele quer saber o que eu tenho para contar para ele. E isso é pontuado por... Tem uma hora que eu mando ele embora, eu só vou resumir para não tirar... Claro. Para ser um teaser Muito, apenas, claro, né? lógico. Mas aí tem uma hora que as músicas, mesmo as pessoas que não entendem, quando eu falo do romance que eu tive, meu personagem teve, Claro. com o Charles Navour, a música, ela vem porque a música te toca. Então, você vai cantar Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est de servir. Você vai cantar Que c'est triste venir au temps des amours morts. Você vai cantar músicas que as pessoas ouviram. Claro que o pessoal, a galera mais jovem, vai lembrar do She, porque teve o filme com a Julia Roberts, do Costello, nem era do Charles Navour, mas eles vão se identificar, porque não é aquele musical em que eu começo agora. Gil, agora, como vai você? Não, não é isso. A música, ela vem para pontuar um momento da história. E isso encanta as pessoas. E eu sempre gosto de contar algo que me deixou muito tocada, que foi a menina, filha do rapaz que faz a nossa iluminação, menina de seus 10 anos de idade, que veio falar comigo depois. E eu disse, você gostou da peça? E ela disse, eu adorei. Eu disse assim, mas por quê? Porque é uma história de amor. Isso foi uma recompensa, tá entendendo? Eu te pergunto, o que as pessoas que não assistiram ainda essa peça podem esperar? É uma história de amor, né? É uma história de amor que emociona, porque fala da juventude, fala do passar do tempo, tá entendendo? Do envelhecimento, fala das paixões, mas isso tudo numa história.
Então ela é uma história que te chama atenção, que faz você prestar atenção no que está acontecendo. Não é apenas motivo para a gente começar a cantar. A música ela entra para pontuar os momentos alegres e os momentos tristes. E são todas músicas bem conhecidas, pelo menos de uma certa galera. O pessoal mais jovem vai pegar por outro lado. Você tem um pianista, um cantor. Conta pra gente quem... Pois é, a Lili Seco é uma grande pianista. E o Ulisses Venceslau é um violinista. Então, violinista e piano, ao mesmo tempo, com a gente cantando, porque o Maurício Badu, que é o ator que contracena comigo, tem uma voz deslumbrante. Deslumbrante. Ele é cantor, um cantor que atua muito bem. Eu sou, como é que eu posso te dizer? Uma atriz que canta. Muito bem. Que canta direitinho, eu sou afinada, eu gosto, né? Tem o diretor que fez um trabalho lindo. Daniel Dias? Daniel Dias, exatamente, que eu adoro, é um absurdo. Tivemos preparadora de movimento também, Marluce. Marluce, sabe também o último nome? Estou brincando. Enfim, teve toda uma equipe que nos cercou de todas as coisas importantes que você precisa no teatro. Você sabe que, particularmente, eu estou muito feliz, né? De Sim. você ter aceitado o nosso convite. Mas agora eu gostaria que você convidasse as pessoas para virem assistir esse momento de amor, né? De amor. De música boa. E o que é bacana é que convidar vocês para assistirem esse espetáculo é que é em homenagem ao Dia da Mulher. O Dia da Mulher é dia 8, mas nossa peça é no dia 9. Então, Charles Aznavour, um romance inventado, e vocês vão ficar um pouco com a pulga atrás da orelha. Será que ele é inventado ou será que ele não é inventado? Espero por vocês no dia 9, 20 horas, mas esses detalhes eles vão saber depois. Claro, claro. O importante é 9 de março. Para nós do Teatro Fashion Mall, é um privilégio te receber. Essa mulher sofisticada, elegante, talentosíssima, premiadíssima. Né, com essa trilha sonora maravilhosa, Charles Aznavour, é icônico e inesquecível e acho que todos nós, Silvia, acho não, eu tenho certeza, será uma noite linda que vai dar início a uma série. Tomara, tomara. Bem-vinda ao Teatro Fashion Mall. Não, um teatro maravilhoso. Muito obrigada, Gil, por esse espaço, por esse tempo, por tudo que eu falei e por te falar dessa peça que realmente tem sido um prazer, porque a gente precisa levar em consideração que a gente está há mais de 2 anos em cartaz com essa peça. Para nós é um privilégio. Obrigado Obrigada. por ter aceitado Imagina. o nosso convite. E se tivesse sido muito mais? Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus, on cherche encore des mots. Ishara, Ishamana Gamanagara, Ishara, Ehra, Ishamana Gamanagara. Je veux rire et chanter et saouler ma peine pour oublier le passé qu'avec moi je traîne.